A gente vai falar do debate entre o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, que são os candidatos que foram para o segundo turno, né, para o cargo de prefeito aqui em São Paulo. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Ela acertou agora, mas a gente estava treinando antes de começar e ela errou várias vezes. Agora, se você está chegando agora e também não conhece muito bem esse lema, aproveita, se inscreve no canal para poder acompanhar todo o conteúdo que tem aqui. Vocês que já estão aqui faz tempo, que conhecem de trás para frente o menos emoção e mais razão, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, galera, seguinte, a gente tá nesse clima de segundo turno das eleições. Eu vou frustrar uma parte do pessoal que assiste aqui ao canal, porque hoje eu vou fazer um conteúdo direcionado, mais ou menos direcionado pro pessoal de São Paulo, porque a gente vai falar do debate entre o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, que são os candidatos que foram pro segundo turno, né, pro cargo de prefeito aqui em São Paulo. Mas, embora seja uma preocupação mais substancial de quem mora aqui em São Paulo, como a gente vai discutir o debate, eu vou fazer isso junto com a Maitê, que vocês já conhecem, ela é colunista aqui no canal e trabalha justamente com retórica, com análise de discurso, com persuasão. É importante para todo mundo. Vocês podem procurar o vídeo do debate no YouTube, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar tudo que vai ser dito aqui. Então, é pro pessoal de São Paulo? Sim, mas é pro pessoal de fora de São Paulo também. Dá sempre para aproveitar, entendeu? É isso. Bom, Maitê, vamos lá. O que eu pensei? Eu assisti o debate e eu acho que a gente pode falar sobre alguns pontos, mas a primeira coisa que me chamou a atenção, você pode dizer se pra você foi a mesma sensação, foi o tom. No começo, eu confesso, né, eu aqui, do Menos Emoção e Mais Razão, que eu ali, no começo do debate, comecei a sentir algum incômodo, quase que um desconforto, não tava entendendo muito bem porque eu tava sentindo aquilo, e eu percebi que talvez eu tenha ficado viciada num modelo de debate que era muito brigador, uma coisa mais agressiva, uma retórica de enfrentamento, uma coisa que provoca uma reação visceral mesmo. Eu cheguei a falar visceral no Instagram, as pessoas perguntavam o que é visceral? Que vem de víscera, profundo, que pega no âmago, entendeu? Que te movimenta de forma muito o quê? Muito emocional. Profunda, talvez. Eu falei profundo já? Não sei. Enfim, mas eu tava sentindo falta daquela dinâmica, acho que porque a gente ficou acostumado com isso. Em 2018, toda a nossa discussão política foi, quer dizer, toda a discussão política, né? Teve gente que não foi nem no debate. Me senti mal, porque o quê? Então, assim, a discussão política unilateral, né? Porque a galera não foi no debate, isso é outro ponto que a gente pode tratar, mas enfim. A gente tava muito nesse tom do enfrentamento e eu senti que os dois, embora com algumas pontuações incisivas, a gente vai falar mais sobre isso, foram muito cordiais. A gente conseguiu ter um debate educado, uma contraposição de ideias saudáveis. Você sentiu isso também? A gente conseguiu ter um debate. Primeiro porque as pessoas foram, né? Opa, já é uma grande vitória da política. As pessoas compareceram ao debate. Que vitória! E mais do que isso, Gabi, foi de fato um debate do ponto de vista técnico. Porque o que é um debate, se a gente para pra pensar? Tá bom, vai rolar um debate. Alguém vai apresentar uma ideia, outra pessoa vai refutar, você vai ter um espaço para uma tréplica, né? Vem a réplica, vem a tréplica e você conclui aquilo. A gente não teve isso. Não no primeiro debate da Prefeitura de São Paulo. Se a gente pensa até extrapolando, que a gente tá falando de debate como um todo, nas eleições norte-americanas. E já me corrigiram, é estadunidenses. A América do Norte tem vários países. Tá bom. Agora, as pessoas me corrigem, eu adoto. Porque o primeiro debate do Joe Biden com o Donald Trump também não foi um debate. Então, exato. assim, eu senti a mesma coisa que você, do ponto de vista até assim, como uma pessoa que analisa a retórica, o debate, com um caderninho na mão, eu falei, uau, estamos tendo um debate. Olha, vou conseguir. A bola foi daqui, quicou ali, saiu daqui, foi pra lá, estamos discutindo projetos, Mas te causou algum estranhamento no começo? Me causou um estranhamento no sentido de que, pela primeira vez, se a gente parar pra pensar até que o debate, ele é televisionado, ele tem uma dinâmica de um programa de TV, ele soou menos como entretenimento. Muito bom. E isso me chamou muita atenção, porque a gente ficou tão acostumado com a isso, dinâmica de entretenimento. Exatamente, a política como entretenimento e o perigo disso, né? E aí eu falei, tá bom, estamos na editoria de política. Não é mais um entretenimento. Poxa vida, a política como entretenimento e a política que é uma área que precisa essencialmente da participação do público, do engajamento do público, porque afinal as pessoas precisam ir votar. A gente teve um número de abstenções muito significativo
na nossa eleição municipal. Sim. A gente pode até pensar nisso. Como é que os políticos vão explorar isso em 2022? Bom, enfim, assunto para um outro vídeo, mas tá. Legal. Pra gente, eu sempre falo que como consumidores, já que a gente tá falando do modelo de política como entretenimento, a gente pode direcionar a produção, né? Então, se a gente mostrar que o que a gente quer é esse tom, a política se desenvolverá nesse tom. Agora, se a gente, ao assistir um debate com esse tom, desliga e os políticos percebem que a audiência do debate caiu e que o número de abstenções cresceu, a gente tende a reproduzir um movimento de enfrentamento. Porque é uma troca também. Se você parar pra pensar que o debate, e na origem dele, ele surge como um debate público, da vida pública ali de uma cidade, onde as pessoas debatiam. E agora ele passa a ser distribuído, vamos assim dizer, televisionado em mídias de massa, você só tá ampliando o alcance. Antigamente, como que você media essa temperatura? A pessoa vai lá na Ágora, vai fazer um discurso, sei lá, você joga um ovo, você vai, você Agora aplaude. a gente tá falando de Grécia Antiga, né? O lugarzinho ali que o povo ia Um rolê. trocar uma ideia. O fervo da galera. Então você tinha um termômetro mais ali, você conseguia sentir. Tem uns sofistas, que eram essas pessoas que faziam os discursos, ou até mesmo a galera que estava debatendo a vida política ali, a galera, você conseguia sentir na hora se estava agradecendo, se estava agradando alguém, se estava tipo meio que bad. Hoje em dia é a audiência que você vai medir isso, né? Uma interrupção. Maite Carvalho, nós temos muitos sofistas no Brasil atual. Olha um vídeo da Maite como colunista dizendo o que é sofisma. Total. É uma escola que tem bastante seguidores aqui no Brasil, vamos assim dizer. Mas quando você para pra pensar nisso, total, porque você tem uma audiência, é uma troca. Então, nós, como audiência, qual é o tipo de vai ao aplauso que a gente vai dar, né, nesse sentido? Porque quando você vê um debate daqueles que são mais coléricos, o que é a cólera, né? Quando a gente estuda a retórica, tem várias paixões que você pode evocar na sua audiência e você pode utilizar isso ao seu favor, num estilo. Se você está falando, por exemplo, uma audiência, sei lá, você quer falar de um caso que gera indignação, você vai utilizar palavras, você vai colocar um tom de voz que vai despertar isso. Se você está falando de piedade, é um outro tom de voz. O ódio, que foi tão explorado. E aí eu comecei a pensar, inclusive, se a gente não está vivendo uma mudança, não só aqui em São Paulo, Gabi, mas no mundo, até como retrato das eleições estadunidenses, de que a gente está virando a página dessa pegada do discurso do ódio, do quanto isso já se esvaziou. Aliás, escrevi isso na Folha hoje, falando sobre o cansaço. Como essa retórica de enfrentamento, essa coisa pesada, cansa, porque as pessoas têm problemas materiais imediatos para lidar, né? Quanto tempo que a gente consegue ficar vivendo nesse tom, nesse espírito? É difícil? Difícil, e a história, ela é cíclica e o discurso, ele acompanha muito esses movimentos. Então, eu arriscaria dizer, até que acompanhando esse espírito que você está dizendo, a gente poderia extrapolar dizendo que esse debate foi uma amostra grátis do que está por vir. Eu, pelo menos, assim, gostaria de pensar nisso, porque não somente esgota, mas você fica refém de uma máquina. Por exemplo, eu tava pensando, eu falei, nossa, quais serão os memes desse debate? Foi até difícil pensar nisso. E aí, quando a gente para pra pensar, foi o que você falou no começo nessa provocação. A gente se acostumou. A gente alimenta o modelo. E eu acho isso muito legal, porque você fala, talvez isso seja uma amostra grátis do que está por vir. E muitas vezes quando a gente fala isso, então isso pode ter sido um sinal do que a gente pode esperar das eleições gerais de 2022. Esperar não é esperar passivamente, porque a gente tem protagonismo nessa questão. Então, a partir do nosso comportamento de consumo, já que a gente está falando de um modelo de política como espetáculo, porque passa pela grande mídia ou pelas redes sociais que capitalizam de outras maneiras, enfim, a gente consegue direcionar essa produção. Então, nosso comportamento consumidor vai dizer como é que serão os debates políticos a partir de agora. Se a gente, de fato, chancela um modelo de moderação ou se a gente vai insistir pelo retorno do modelo belicoso. E eu falo isso porque estava assistindo na televisão e eu fui para as redes e eu percebi o tom nas redes muito mais agressivo do que foi o próprio debate entre os candidatos. E aí o ponto durante muito tempo a gente disse que as redes sociais criaram esse ambiente de agressividade. Minto, a gente ouviu por muito tempo dizer que a política polarizou e criou esse ambiente de animosidade. Será? Então, qual é o papel, qual a relação de causa e efeito? Então, foi o nosso comportamento nas redes sociais, um comportamento visceral, um comportamento de emoção,
que gerou a demanda por uma política que se desenvolvesse segundo essa lógica, ou a política se desenvolveu a partir de outras variáveis. Claro, eu não estou procurando uma resposta definitiva, óbvio, porque a gente tem milhões de coisas que influenciam. Mas é bom pra gente pensar, pra gente repensar o nosso comportamento. Perfeito, Gabi. Eu acho também assim, por exemplo, do ponto de vista de análise, eu lembro de um dos vídeos que eu gravei pro seu canal, onde a gente ficou falando de diversas falácias, a live que a gente fez. E a falácia sem fim, assim, pra quem estuda isso, eu falei, nossa, peraí, é um bingo, cartela cheia. Eu vou dizer que nesse último debate eu não consegui fazer nem a tinquina, assim. O que é tinquina? Do bingo. Quem que joga bingo? Ah, eu jogo bingo. Pilão, você joga bingo? Ah, eu já joguei. Você sabia o que era tinquina? Sim. Sério? É como Cartela cheia. Você faz a filetinha. Ai, Gabi, você tá quermesse? Nunca? Festa junina? Não, já fui na quermesse. Ela traduziu quermesse pra mim, festa junina. Se ela não sabe o que é bingo, ela já partiu do pressuposto ali. Tô tratando com uma audiência diferente. Ganhar uns liquidificadores. Dá pra minha avó depois. Tinquina. Vocês sabiam que era tinquina? Escreve aqui pra mim, porque eu tô me sentindo muito sozinha. Foi difícil de achar falácia, porque teve muita prova é. lógica, mas o que eu pude observar? Tanto o candidato Bruno Covas quanto o candidato Guilherme Boulos, eles focaram muito nas máximas. Em, de alguma forma, trazer isso pra pegar o que pra audiência deles, parte pode considerar um calcanhar de Aquiles no candidato oponente. Claro, e a gente, eu achei ótimo você falar pra audiência deles, porque o que a gente precisa pensar é o seguinte: os dois candidatos vêm do primeiro turno com uma audiência tradicional, então eles vêm falando para a própria bolha. Sim. E num segundo turno eles precisam alcançar uma audiência maior. Exatamente, a galera que votou na Joyce e no Russomano, e eles têm que... No Mamãe Falei, no... Pescar no aquário, você tá pescando no aquário. O Tato, porque o Bolo já pega o eleitorado do Tato, Márcio França. O que é interessante daí, eu até falei disso, que o candidato vai precisar falar com o pessoal da sua bolha, furar a bolha para falar com uma parte do eleitorado que não é o seu eleitorado tradicional. E nesse movimento, eu falei especificamente do Guilherme Boulos, acho que a gente já pode falar da máxima que o Bruno Covas usou contra ele vai precisar moderar o tom e vai precisar ter muito cuidado na moderação de tom, porque ele tem que atingir quem está fora da bolha sem frustrar quem está dentro da bolha. E aqui eu já vou até ter um palpite da máxima que foi usada, que é radical. O suposto radicalismo do Guilherme Boulos. E o que é interessante? O Bruno Covas usa isso, estratégia de debate. Então ele quer taxar o Guilherme Boulos de radical. E eu vi dois tipos de movimento. Um movimento falando, que absurdo, o Boulos não é radical, fazendo piada, colocando o Boulos e a Erundina em cima de um skate. E ao mesmo tempo, muita gente que é do eleitorado tradicional do Boulos, defendendo o radicalismo como estratégia, e não no sentido pejorativo, que é o sentido que o Bruno Covas tenta atribuir ao radicalismo do Guilherme Boulos para a sua audiência tradicional, a audiência tradicional do Bruno Covas, mas um radicalismo de uma esquerda raiz, que quer buscar a raiz do problema. Então, olha que interessante, como o mesmo nome, eu falo sempre isso, pode mudar de significado a partir de quem fala e para quem fala. O que significa para um pode não ser o mesmo significado para o outro. Então, você está segmentando, né? A máxima que ele utiliza, inclusive, o radicalismo ideológico sabe criticar, mas não sabe realizar. Né? E que tem tudo a ver com o ethos, né? Que a gente já falou até em alguns vídeos aqui do canal sobre ethos, que é a sua moral, o seu caráter, a sua vibe como orador, vamos assim dizer, que ele carrega de um realizador, de um fazedor, de um estadista que já tem uma carreira pública. Lembrando que a máxima também, Gabi, ela funciona muito bem para uma pessoa que já tem experiência, porque para sustentar uma máxima, o seu ethos de orador, ou seja, a sua credibilidade, ela está em xeque. Você tem que sustentar uma máxima. Quando você fala algo, as pessoas vão checar e falar, ele pode falar isso? Ela pode falar isso? Combina? Por isso que ele faz a contraposição. Eu tenho experiência, você não tem experiência, o que você tem é o radicalismo ideológico. Porque ele está falando, eu tenho um histórico na gestão pública. E acho que vale a pena aqui dizer que isso é uma estratégia de discussão. Então, você tem lá duas personalidades. De um lado, o Bruno Covas, que vai dizer, eu tenho um histórico na política e nos cargos públicos. Eu fui deputado federal, eu fui secretário do meio ambiente, eu fui vice-prefeito e depois prefeito. E ele está falando isso em contraposição a um candidato que não tem esse histórico porque nunca ocupou um cargo público. E aí, inversamente, o Boulos, que tem um histórico no movimento social, vai usar essa proximidade com o povo para dizer, olha,
Eu posso não ter a experiência na gestão pública que você tem, mas eu tenho a proximidade do movimento social. Então, cada um vai pegar o que eu tenho de qualidade, o que eu posso colocar no debate e vai construir a sua própria... É a mesma abordagem, por exemplo, que a Alexandra Ocasio-Cortez usou para ser eleita. Ela não tinha essa experiência. Alexandra Ocasio-Cortez é congressista nos Estados Unidos. Procurem AOC, vocês vão ver sobre ela. Ela foi eleita uma das mulheres mais influentes do mundo, foi capa da Time. Ela surgiu como inexperiente na política, apesar de ter uma formação acadêmica como cientista político, mas ela trabalhava como garçonete. E ela utilizou esse ethos dela, essa credibilidade dela como uma pessoa da classe trabalhadora, pra falar, olha, eu posso não entender do que vocês estão falando, mas eu entendo disso. Então ela virou o jogo pra o que ela poderia oferecer, pra o que ela punha na mesa. Muita gente fez isso desde 2018, que é com essa história de outsider, né? Isso, eu sou um CEO. Que é usar a falta de experiência não como demérito, mas como diferencial positivo. Exatamente, virar e falar, olha, eu não estou viciado, eu não estou intoxicado pelas práticas do sistema, porque eu sou um CEO, eu sou um gestor. Então, assim, você pode, como estratégia de debate, você se autoconhece, você sabe suas forças e fraquezas. Você vai falar assim, eu não vou bater no peito aqui que eu sou essa pessoa se eu não fiz tal coisa. É um super trunfo, sabe aquelas cartinhas? E eu acho maravilhoso como as coisas têm significados diferentes a partir de quem olha. Olha só como a questão de significado tem uma perspectiva subjetiva muito importante. A gente falou, para uma parcela tradicional do eleitorado do Boulos, o radicalismo não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Elogio. O PSOL se apresenta Isso. Dessa maneira. Uma vertente, né? Exatamente. E aí, agora, isso para uma parte do eleitorado é um traço negativo. E aí, quando o Boulos lida com essa atribuição de significado, que é um significado diferente daquele que ele atribui para o termo, ele precisa, inclusive, fazer piada para tentar tirar esta pecha. Ao mesmo tempo que o Bruno Covas se orgulha da experiência, você tem o manejo da experiência, da participação na política tradicional como traço negativo manipulado por diversos candidatos que vão dizer, você é política tradicional. Que foi a abordagem que o Boulos utilizou contra o Covas, tanto que ele insiste, né, de alguma forma, como estratégia mesmo, em trazer o nome Bolsodória reiteradas vezes durante o debate, né? Então, Exato. ele fala, por que você não toca nesse assunto, né? Ele dá umas alfinetadas, né? Acho que o tom dos dois, inclusive, eles não chegaram a fazer nenhuma comunicação violenta. E ninguém toca no assunto, né? Porque o Boulos no debate também não se defende explicitamente do radicalismo. E nem fala sobre qual é o significado positivo, porque a complexidade do assunto vai ser muito difícil pra audiência. Mas você vai entrar, no sexo dos anjos, né? Se você quiser, é homem ou é mulher, você não sabe. E aí, o que eu percebi muito foi isso também, por diversas vezes. Então ele sabe, por exemplo, que são candidatos que tem uma rejeição em São Paulo, né, das pesquisas, e ele força a barra de colocar isso, falando, mas e o Bolsonaro? Mas e o Dória? Mas e o Bolsodória? Né? E por diversas vezes, e aí o Bruno Covas fala, olha, mas eles não estão aqui concorrendo, o candidato sou eu, né? E ele traz diferencia. E é interessante porque eu vi reação dos dois grupos, mas a gente vai ver o seguinte, as pessoas que dizem, que absurdo a simplificação em relação ao Boulos na atribuição de um rótulo pejorativo de radical, não percebe a simplificação inversa, porque você fazer a simplificação pro Bruno Covas como você é o Bolsodória, é você dizer que esse indivíduo, então assim, o Boulos é o PSOL? Não, o Boulos é o Boulos faz parte do PSOL. O Boulos é a esquerda, porque agora com o apoio do Gilmar Tato e do Lula explicitamente, isso também vai ser manejado pelo sentimento anti-PT. O Boulos ter o apoio do PT faz com que o Boulos seja o PT? Não, do mesmo jeito que o fato de o Bruno Covas ter sido vice do Dória não faz dele o Dória. E de o fato de o Bruno Covas ter sido vice do Dória, que quando se candidata a governador coloca o Bolsodória, não faz dele um apoiador do Bolsonaro. O Bruno Covas, inclusive, deu várias declarações contra o Bolsonaro. Agora o Dória se opõe à gestão Bolsonaro na pandemia, porque se coloca como candidato para 2022, mas o Bruno especificamente já declarou diversas vezes que não votou no Bolsonaro e diversas vezes fez críticas explícitas, principalmente em relação às afirmações do Bolsonaro em relação à ditadura, dizendo, olha, eu não posso chancelar esse tipo de coisa porque eu tenho um avô, Mário Covas, que foi perseguido pela ditadura. Então é interessante o movimento vindo dos dois lados, né? A mesma simplificação. E aí quem percebe o movimento de um lado, geralmente se deixa levar pelo movimento do outro lado. E que no fim das contas, Gabi, eles estão ali pescando nesse aquário, porque eles estão ali pra pegar a galera que sobrou da Joyce, do Celso e de todo mundo que nem a gente falou, pra falar assim, olha, onde que você vai ser mais vítima das suas paixões? Tolerar
o radicalismo ou o Bolsonaro. Então, ele assim, onde te tocar mais ali é Aí onde você- de alguma forma você vai pegar. O que no fim das contas não chega nem a ser uma prova lógica, né? Exato. Não é da razão, é da emoção. Exato. Mesmo não tendo aquele tom que a gente É. estava acostumado, né? E o que eu acho curioso, e é o que eu gosto de trazer aqui, é a questão de é legítimo que os dois façam isso. Então a gente falou, não dá para num debate que você tem um tempo de pergunta e resposta, você entrar na complexidade do porquê o meu partido se apresenta dessa maneira, ou tomou determinadas posições em relação a certos assuntos, ou como você vai se diferenciar. Não dá. É. Até porque você está falando com um público amplo, você precisa pensar quais as mensagens que você quer passar. Mas, então, se é legítimo que os dois se utilizem dessas simplificações no debate e se utilizem dessas máximas e da rotulação simplista, porque você está lá numa disputa que é absolutamente legítima no contexto democrático. Eles estão disputando um cargo. Sim. É isso. Eles estão lá para disputar e para disputar o mesmo eleitor, o voto do mesmo eleitor. Isso é legítimo, legal. Agora, conferir legitimidade a esse tipo de estratégia não significa que necessariamente você precisa estar no grupo das pessoas que são manipuladas por essa estratégia. Exatamente. É legal você conseguir olhar pro... Eu vou trocar de câmera que eu tô falando muito lá. Não, eu vou falar pra você. É legal você conseguir olhar pro debate e falar, ó, tem aí uma simplificação. Ó, tem ali uma outra. Tudo bem. A partir desses elementos, eu vou pesquisar mais, eu vou construir minha posição a partir daí. Qual é o candidato? E não procurar um candidato com o qual você se identifique absolutamente. Mas, ok, o que pra mim é menos pior? O que pra mim é melhor? Quais desses valores eu procuro? E eu acho que talvez isso, dentro desse debate num tom mais ameno, que é um debate essencialmente democrático, que olha pro outro como adversário e não como inimigo, a gente pode ver mais. Que é uma, Não quer aniquilar o outro, exato, né? que é assim, se eu voto no Boulos e você vota no Bruno Covas, eu quero que você suma. Não. Ou se eu voto no Bruno Covas e você vota no Boulos, eu quero que você desapareça. Não, também. Então, estamos no campo da disputa? Sim. Continuaremos assim? Eu vou apontar aquilo que você eu considero defeito e aquilo que eu acho que as pessoas podem considerar defeito e, portanto, optar pela minha proposta? Claro, mas eu entendo como legítimas as nossas divergências. Claro. Como você disse, é um uso legítimo. Então, por exemplo, se você estuda a arte da retórica mesmo, não como ciência, mas como arte, você tem esses usos. A generalização apressada, que é essas máximas que a gente tanto falou, é um jeito de você também capturar a atenção da sua audiência e falar assim, ó, joguei essa informação aqui pra você. Só que isso dá pra audiência quase que uma lição de casa, que é disso que você tá falando. Então, aí eu vou ter que pesquisar, daí eu vou ter que ver, isso faz sentido, isso não faz. Você tem um certo pensamento crítico que você tem que desenvolver e é um trabalho todo seu. Quando você tem esse espetáculo, esse show, o entretenimento, aí você não tem essa segunda parte, porque aí você acabou o fim, próximo. No fim das contas, você não sabe nem, mas... E o que você pensa em relação a isso? Vai, um ponto. O candidato canta, o outro fala, é seu irmão, é seu tio, é sua avó. Aí você fala, a gente parece precisa tomar lá da cara. Se descolar um pouquinho, né? E formar a nossa própria opinião. O que é particularmente mais difícil num mundo que as suas opiniões no grupo, se forem consideradas impopulares, podem significar uma perda para você substancial. Hoje em dia, com essa coisa de rede social e cultura do cancelamento, a gente perde o espírito democrático porque a gente perde o respeito pela divergência. E eu falo muito que isso aqui é importante. Fora do campo do intolerável, a gente tem um amplo espaço de divergência, um amplo espaço de pluralismo que é a essência da democracia. A democracia existe no plural. Eu e a Maitê não precisamos necessariamente concordar em todos os assuntos. A gente pode ter opiniões divergentes, a gente pode votar em pessoas divergentes e mesmo assim a gente tem que ser capaz de debater as propostas. Até porque qualquer candidato eleito para qualquer cargo do executivo vai ter que conversar com o legislativo que é formado por uma infinidade de opiniões. Sim. E a gente precisa de um gestor que tenha essa habilidade de diálogo. E acho que isso, né, nessa eleição também ficou muito claro, porque venceu... a gente percebe que nas prefeituras caminhou-se um pouco para a direita, mas fugindo do discurso radical. Então a gente tem um retorno da velha política, né, que é a política em essência. Quando a gente para pensar, não sei, perdi o fio da meada. Não, acho que você pode falar uma coisa de democracia. Isso que você trouxe da democracia, a democracia e a retórica, elas andam de mãos dadas de alguma forma, porque o debate em si, ele surge para que a gente pudesse ter uma discussão daquilo que era a vida pública de uma cidade, do que fazia sentido ou não fazia. Então, o orador vai lá naquela assembleia
persuadir todo mundo que tá ouvindo alguma coisa, porque ele precisava convencer, influenciar aquelas pessoas de que aquilo era importante. E aí, essa arte surge lá no século V a.C. com essa finalidade. Então, se a gente está falando de democracia, a gente está falando da comunicação. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, eu celebro o fato de a gente poder ter, de fato, um debate com réplica, com tréplica, com tese, com refutação, onde a gente consiga ver, claro, cada um utilizando as suas estratégias, a gente consiga ver a discussão de projetos. Então, nesse sentido, eu confesso que eu estranhei, mas fiquei bastante entusiasmada, que a gente possa ter mais disso. Que a gente possa ter mais disso, não só nos debates entre os candidatos, mas nos debates entre os eleitores, em todos os espaços que estão abertos para a gente poder discutir. Debate entre ideias diferentes só existe no campo democrático. Quando a gente tem um líder autoritário, ou quando a gente tem uma personalidade autoritária, o que a gente tem não é debate, é imposição. É a lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a gente tem espaço para poder divergir, é porque a gente está bem. Então, abram espaço para divergência. Respeitem opiniões divergentes. Abram espaço para a sobrevivência do debate e, consequentemente, para a sobrevivência de uma política desenvolvida num contexto democrático. É isso. Aqui nos comentários também, né? É, exatamente. O debate dos comentários. Mas a minha audiência é muito legal. É. A minha audiência é muito democrática, debate com muita qualidade, eu acho isso muito fantástico. Então, acho que é isso. Eu não sei quantos minutos a gente tem. A gente falou um montão. Parte 1, parte 2, parte 3. 90 partes. Se vocês quiserem chamar a gente para um debate, mentira. Eu ia falar, se a televisão quiser me chamar para um debate, eu já assisti. É uma mentira. Ops, I did it again. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Obrigada.